Falar de inferno é falar de muitas coisas que passam despercebidas durante o processo da nossa vida. Porque quando você fala que o inferno existe, né, como a Bíblia relata o sofrimento de quem não estiver escrito no livro da vida, muitas vezes você não se lembra, mas muitas pessoas que você gosta, que você gostou nessa vida, estão mortas nesse momento. Sem que saibamos, sem que tenhamos a certeza do seu destino. Pensar que, não estou dizendo que está, mas pensar que Fred Mercury, Renato Russo, parentes seus, amigos, pessoas que você ama, cantores que você amou durante a vida, pessoas como Ayrton Senna, pessoas que passaram por essa vida e que fizeram alguma diferença nesse universo. Pensar que elas não estão no céu é ficar atormentado com esse pensamento. Mas é uma realidade. Porque quando atravessarmos essa vida e a gente descobrir que alguns não estão no livro da vida, a gente vai ficar muito triste. E é bom que essa tristeza comece já aqui. É bom que a gente comece a pensar nisso já aqui. Agora vamos observar a bondade de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo nos fez aproximar-nos de Deus de uma forma muito simples e fácil. Você não precisa subir a escadaria da penha de joelho, você não precisa se chicotear para ter a atenção de Deus. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. Você precisa conversar com Deus e querer o perdão. E foi isso que Jesus garantiu a nós. Só que vamos entender uma coisa. A própria Bíblia afirma que quem está no mundo não tem o Espírito Santo, não pode ver. Como essa pessoa vai ter um entendimento de Deus? Aí a Bíblia diz assim, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Os enviados de Deus falam as palavras de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que fala, fale segundo os oráculos sagrados. Aí você corre lá para o seu amigo e diz assim, vamos lá na minha igreja. Vamos lá que você vai aceitar Jesus hoje. Chega lá na tua igreja, o pastor está pedindo dinheiro. O pastor está pedindo carro. Que Jesus está oferecendo para as pessoas pode ser da responsabilidade da igreja a perdição de muitas pessoas, não só da salvação. Devemos analisar isso. Quando a gente vem cobrando da igreja, a Bíblia diz, repreende, exorta, corrige, redargue, porque haverão tempos que não ouvirão a Sagrada Escritura, as pessoas dizem, não, você está julgando a igreja, você está julgando o meu pastor. As pessoas não entendem que a Bíblia está mandando repreender, corrigir. Aquele que fale segundo os oráculos sagrados. A Bíblia está mandando, está dando uma ordem. Se vai pregar alguma coisa, pregue segundo a palavra de Deus. Quantos falsos profetas os cristãos enfrentaram no passado? Quantos aproveitadores da fé? Foi daí que Paulo tirou aquela conversa para Timóteo. Os que querem ser ricos caem em cilada. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Ele está falando para pastores, homens de Deus, que fizeram do evangelho causa de ganho. Lê 1 Timóteo 6, 3 em diante. Você, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a misericórdia, o amor. Tudo que a igreja do século XXI não quer seguir. Eles gostam das grandes campanhas. Venha passar pela cruz. As pessoas gostam de grandes eventos. Elas não querem mais a simplicidade, mesmo que seja boa, do Evangelho de Cristo. Elas não querem simplicidade. Então você vê que ato misericordioso de Deus, tremendo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter essa condição de saber que somos pecadores, que somos falhos, que falhamos todos os dias.
Mas quando nós nos achegamos a Deus, por que que você cristão pode se achegar a Deus e pedir perdão e uma pessoa que não está na igreja não pode? Se ela está numa condição pior do que a sua. Se ela está na área, né? Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. Se ela está sem o Espírito Santo intercedendo por ela, se ela não consegue ver, se ela não consegue crer porque não tem gente pregando a verdadeira palavra de Deus, se a igreja se tornou um comércio. Será que essas pessoas estão perdidas? Não é culpa do cristianismo moderno, que só se preocupa com si mesmo? Eu vou na igreja buscar a minha bênção. O mundo que se exploda. Eu quero a minha bênção. Porque é exatamente o que a igreja do século XXI está fazendo para o povo. Eu quero que o povo se exploda. O que importa sou eu sou cristão, Deus é o Senhor do ouro e da prata, é rico, eu tenho que também ser rico, porque eu sou filho do rei. É esse ensinamento. Esse ensinamento falso que estão dando na igreja. E aí você quer ver o mundo indo melhorando? O mundo está indo de mal a pior. A maior parte da igreja está enganada em seus ensinamentos. E o mundo sabe disso. Por isso que o mundo não ouve. O mundo não vai ouvir a voz que não seja de Cristo. Eles não foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho. Colossenses 1,13. 1 João 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Com certeza, quem muito é dado, muito é cobrado. Será cobrado. Eles não receberam nada do que nós recebemos. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com o que recebemos? Estamos perdendo tempo com a internet, vendo coisas que não prestam, falando coisas que não devemos falar, discutindo assuntos que não cabem a um cristão, contando piadas que não tem graça nenhuma para o reino de Deus. Os anjos não riem da nossa piada. Só os demônios. Então, a nossa visão, quando nós nos olhamos no espelho, nós nos esquecemos de quem nós somos no momento em que nós saímos. Está na palavra de Deus. A nossa vida cristã não pode ser assim. Você não pode se esquecer como você é, quem você é, que você é cristão. Se você está numa condução, você é cristão. Se você está em casa, você é cristão. Se você está no trabalho, você é um cristão. Você tem que olhar para o espelho e ver Jesus em você. Você tem que ver o brilho. As pessoas têm que ver o brilho de Deus nas suas atitudes. Tem gente que acha que ser cheio de unção é pular na igreja, saltar, pregar muito bem. Pregar é um dom. É um dom. Você pode estar fraco, que você consegue pregar. Estou pregando aqui, mas não estou cheio do Espírito Santo. Eu sei o que é estar cheio do Espírito Santo. Eu consigo pregar mesmo não estando cheio como já estive. Porque isso é um dom. As melhores pregações são quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas às vezes nós pregamos bem mesmo sem estar cheio, porque é um dom de Deus. Isso não quer dizer que Deus está provando sua conduta, não. Eu não tenho vergonha de falar as coisas, eu não tenho medo de falar as coisas. É a verdade que liberta. O mundo está cansado da hipocrisia da igreja. O mundo está cansado da hipocrisia da igreja. Nós não estamos... Eu também já fui com muitos cristãos, de achar que um presidente evangélico vai fazer toda a diferença no mundo, no nosso país. Só se ele for um homem de Deus mesmo. E se ele for um homem de Deus mesmo, vão matar ele. Na estrutura molecular da corrupção dos dias de hoje, um homem de Deus morre. O helicóptero some, como o de Ulisses Guimarães, que nem era cristão, mas que apoiou a ditadura no início, depois viu que aquilo era uma furada e começou a denunciar as corrupções. Até hoje não acharam o corpo de Ulisses Guimarães.
Se você tiver um presidente evangélico, todo mundo vai saber que ele é evangélico. Todo mundo vai saber. Ele não vai ser fanático, né? Ele vai estar preparado para estar ali. O Cabo Daciolo, por exemplo, é um cara, considero um homem de Deus, tem seus rompantes, né? De aparentemente um novo convertido. Não deixa de ser um homem de Deus. Não conheço toda a estrutura, não conheço tudo em sua vida. Vejo boa vontade. Quando a gente começa na obra de Deus, a gente é cheio de boa vontade, mas a gente não sabe como agir ainda. Falta sabedoria, falta domínio próprio. Essas coisas se administram, o Espírito Santo administra na nossa vida aos poucos. Mas eu não posso botar uma pessoa achando assim, não, Deus capacita os escolhidos. Sim, se Deus quiser colocar ele lá, ele vai subir sem força humana. Deus vai fazer do jeito que ele quer. Né? Ele não precisa de 10 mil homens, ele precisa só de 300 que saibam lutar. Foi assim que Deus venceu. E por que Deus fez assim? Porque ele não queria que a história fosse contada de uma outra maneira. Ele queria que o povo visse que foi Deus que deu o livramento. Que foi a mão de Deus e não a mão do homem. Usou 300 valentes. Pessoas que nasceram com a valentia dada por Deus para designar os seus objetivos. Mas capacitou-os a vencer uma quantidade de exército que era impossível de vencer. Como faz com Israel? Né? O povo de Israel tem um anjo que cerca Israel, que o protege, que ele vence as guerras, mesmo quando cercam eles, Deus dá a vitória. Nós também não podemos achar que só porque você é cristão que você tem que estar lá, que você vai ser. Isso cabe a Deus. Assim como Deus usou na lista de Schindler, na história do povo judeu. O Schindler não era evangélico, assim como Paulo não era, perseguiu a igreja, deu voto para a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, Deus capacitou Schindler, abriu o coração dele para enxergar aquele povo e ele salvou muitos judeus. Ele foi ali querendo se aproveitar da mão de obra, enriquecer e acabou servindo a Deus. E você acha que se você tem um zelo, uma pena pela vida de muitas pessoas que se foram sem Jesus, imagina Deus que não se compraz da morte do ímpio. Será que Deus não deve ter visitado Elvis Presley? Porque você imagina, Deus olha para a humanidade e ele sabe muito bem quem não tem sabedoria. Foi assim que Jonas foi visitar os povos bárbaros. Jonas não conseguia enxergar além do ódio. Ele não conseguia enxergar além do ódio que ele tinha, porque via o que os povos bárbaros faziam. Jonas nem queria que Deus salvasse os povos bárbaros. Por isso que ele foge. Exatamente por isso. Ele não queria trazer a mensagem de salvação, de arrependimento. Ele sabia que Deus ia mudar a história daquele povo. Foi por isso que ele fugiu. Pode ler a história aí. Lê bem a história. Ele não queria, Deus teve que tratar com ele. E Deus fala que aquele povo não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. Inteligência humana é diferente de raciocínio acerca de Deus. Você pode ser advogado, você pode ser muito inteligente e não ter sabedoria nenhuma acerca das coisas de Deus. Nenhuma. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então Jesus, ele na cruz, ele nos dá essa condição de no momento você reconhecer o seu pecado, mesmo que seja logo após você ter pecado, mesmo sabendo que você vai pecar durante toda a sua vida. Mas ele nos aproxima de Deus
pelo sacrifício dele, pelo amor dele. Ninguém pode ser comparado a Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, significa que só Jesus pôde vencer a morte porque ele não tinha pecado. Não quer dizer que pessoas que passam por essa vida, grandes filósofos, não foram pessoas importantes, mas que não têm a mesma importância de Jesus Cristo. Não tem como comparar a grandeza de Jesus Cristo com a falha humana, a fraqueza humana. Satanás é o pai da mentira, e seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque o homem, ele é pecador. Ele não consegue vencer as suas próprias limitações. Ele precisa de Jesus Cristo. E o convite de Jesus Cristo é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E o que causa cansaço e opressão no mundo espiritual são os nossos pecados, é a nossa separação de Deus, o nosso afastamento de Deus. Mesmo você sendo cristão, convertido, batizado, conhecedor da Bíblia, você entende que se você se afastar de Deus, você sofre espiritualmente. Você fica afastado. Não tem como, não tem para onde correr, para onde iremos, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só podemos correr para os braços de Deus, só podemos correr para os braços de Deus pela garantia do sangue de Jesus. Ele nos deu essa garantia. Agora, se você é cristão, anda desesperado, tem misericórdia da sua própria vida, verifica dentro de você o pecado tentando reinar, você imagina quem não nasceu do Espírito. Então é hora de termos mais misericórdia das pessoas. Não quer dizer que você tem que concordar, passar a mão na cabeça, não deve corrigir. Não é isso. Não estou falando isso. Mas que a gente tem que entender que nós temos que nos doar mais a Deus se nós queremos ajudar essas pessoas. Se nós queremos trazer, nós temos que nos dedicar de verdade. Hoje em dia, o amigo está desempregado, o vizinho está desempregado, a pessoa que você não quer que tire a sua própria vida, não quer ver frustrado, não quer ver deprimido, porque a gente não quer ninguém, nem mesmo, até mesmo pessoas que a gente não conhece. Mas qual o tipo de esforço que você faz por essa pessoa? Qual o tipo de consideração? Cada um está pensando em si. Deus nos chama a atenção que nós temos que parar a nossa vida e refletir. E nós temos poder nas regiões celestiais. Nós temos que orar por essas pessoas. Tem cadeias que só se quebram com oração. A pessoa tem um bom currículo, a pessoa tem uma boa aparência, a pessoa é esforçada, é trabalhadora, mas ela não consegue entrar numa porta de emprego assim como milhões de pessoas. E tem pessoas nesse momento tirando sua própria vida. Por quê? Porque perdeu o seu trabalho, perdeu a sua honra, perdeu o seu desejo de viver, se acha desmoralizado diante da situação. Então, quando você me vê aí na rede social lutando contra o governo sujo, contra a reforma da Previdência, não se escandalize com isso. Se escandalize se você não me visse fazendo isso. Se escandalize, eu vou ter meus erros, eu já conversando com o meu pastor, eu falei, nas batalhas se cometem falhas, se cometem erros. Você não está numa guerra você não está com a calma que você estaria se você não estivesse em combate. Então vamos cometer erros. Não que eu tenho que todo momento analisar os meus passos, o que eu falo, com quem eu falo, eu tenho que analisar. Porque você pode ser ferido e até morto na guerra. Então se escandalizem se você não vê homens justos lutando pelo bem da nação. Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. O que significa isso? Se a gente não lutar agora, não vai haver espaço para pessoas pacíficas. Sem trabalho, um homem rouba. Sem trabalho, um homem pode cometer loucuras. Não deve, mas pode fazer.
E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Está lá na letra de Gonzaguinha. Poemas cantados, né? A música em forma de poesia. Então, nós estamos vivendo numa época em que é fácil fazer discursos, é fácil falar, pregar da maneira que eu estou pregando, porque são muitas situações. Mas o difícil é nós lutarmos contra essa situação. Parece que a gente luta com todas as nossas forças e não tem efeito nenhum. Vamos orar por essa situação. Não me peça para orar por pessoas que não querem compromisso com Deus. Não me peça para orar por autoridades que se opõem à vontade, que se opõem à própria os próprios cidadãos da terra, pessoas que não são patriotas. Não me peça para orar, porque eu não sinto desejo nenhum de orar por essas pessoas. Para mim, elas estão ocupando o espaço de outra pessoa. Agora, se eu observar que aquela pessoa quer mudar, que aquela pessoa não mudar depois que está tudo arrebentado para poder enganar a gente lá na frente, mas se eu ver uma mudança verdadeira, a pessoa se arrependeu, eu luto por ela. Eu luto por ela. Eu oro por ela. Por acaso aceita-se na igreja o batismo de pessoas que não querem Jesus? O que vai adiantar eu orar por essa pessoa se ela não quer Jesus? O reino de Deus é um convite. Não adianta as pessoas irem à igreja, eu vou me batizar porque isso vai fazer a alegria do meu pai. Isso tem que fazer a sua alegria. Isso tem que ser a razão, o motivo da sua alegria, não da sua família. Porque em muitos lares não é motivo de orgulho nenhum para a família, só para quem está se batizando. Tem gente sendo expulsa de casa nesse momento porque aceitou Jesus Cristo. Por mais que se cometa qualquer erro, porque quando você aceita Jesus, você no primeiro amor, você vai cometer erros, vai cometer equívocos, vai ficar um pouco fanático, você ainda não sabe de como são as coisas, mas sabe por que isso? Porque falta gente ensinando o caminho da verdade na sua simplicidade. As pessoas parece que não param, não querem mais perder tempo com os outros. E acham que isso é perder tempo. Jesus nunca deixou ninguém para trás. Sabe aquela pessoa chata que às vezes te para na rua, você tem todo o tempo do mundo para falar com ela, você está andando de bobeira, mas você não tem coragem de parar e dar atenção àquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa só precisava de 1 minuto da sua atenção. Ela só precisava de um amigo para ser o motivo da vida dela, para ela poder viver, para dar significado à vida dela. Às vezes a pessoa precisa só de um elogio para ter significado. Às vezes a pessoa precisa só de uma consideração no trabalho, na escola, para ter um novo significado no esporte, para tomar outros rumos à vida dela. Mas o ser humano é difícil entender isso. O ser humano só sabe chegar no supermercado, jogar suas compras, às vezes o caixa é 15 volume, o cara está com 300. Ele joga lá, ele não quer saber e ainda ele quer que a pessoa, ele está atrasado e a culpa do atraso dele é da caixa que não está conseguindo passar o código de barra porque a máquina está com defeito, porque o fiscal não vem resolver o problema da pessoa da frente, mas ele não quer, ele não está nem aí, ele está atrasado. Ele acha que o mundo gira em torno dele. É assim o ser humano. Ele é cheio de razão sem ter nenhuma razão. Ele é cheio de razão sem ter nenhuma. E vai tratando todo mundo mal e nem se ressente disso. E nem para pensar o que eu fiz. Não, eu estou certo, afinal, eu estava atrasada, eu estava atrasado. Ele cria razão para os seus erros. É assim que está o ser humano. E onde está o Espírito Santo nisso tudo? Onde está na nossa vida a humildade, a presença de Deus, o reconhecer o erro, o pedir desculpa? Onde está na nossa vida isso? Então, no lance da questão do inferno que eu falei desde o princípio, pessoas que passaram por essa vida
tiveram grandes talentos, nos emocionaram e nos emocionam até hoje, nos dão significado de viver com as suas músicas que podem não estar na presença de Deus. Se foram dessa vida, no mundo foram uma estrela, no céu, na outra vida não são mais nada. Estão perdidos. A incerteza é muito triste. A incerteza da salvação é muito triste. Não saber o rumo das pessoas é muito triste. Nem todo mundo pensa nisso, ou pensa em algum momento da vida. Às vezes eu escuto o Freddie Mercury e David Bowie cantando. Bonita a apresentação. Aí as pessoas falam assim, mas você é evangélico, você ouve música do mundo? Não costumo ouvir. Eu já ouvi muito essas músicas, porque quem toca instrumento sempre está aprendendo. Falar isso até uma tolice, a pessoa que não sabe, né? Filosofia também não tem nada a ver com cristianismo, né? Mas as pessoas gostam. E a música é uma maneira filosófica de trazer uma situação de vida em forma musical. É agradável um conjunto, uma coisa trabalhada, uma coisa bonita, né? Como a Bíblia diz, a quem honra, honra. Eu não posso dizer que esses caras não foram nada nesse mundo. Eu posso dizer assim, a música deles a nível espiritual, assim, de se chegar a Deus, não tem uma motivação de se chegar a Deus, até porque elas não foram feitas para isso. Mas em relação ao homem com a vida, elas têm muito a ver. Porque a música te mantém no momento de alegria, ela te traz uma alegria. Ela não é um vinho, uma bebida alcoólica que você bebe e depois fica doidão e sai fazendo besteira por aí. Ela não é isso. Ela te mostra o lado bom de ser humano. Não posso dizer que é do diabo, porque o diabo ele quer destruir quem traz alegria pra gente. Ou você acha que dons, talentos, o garoto vai lá e ele desenha bonito na paisagem. Enquanto ele está desenhando, ele não fez nenhuma oração, ele não se consagrou nada a Deus, ele só desenhou. E aquilo é belo aos nossos olhos. Então Deus também tem dons no mundo. Dá significado também de viver para as pessoas que não estão na igreja. É isso que a igreja precisa compreender. Quando você se torna cristão, a sua tendência é se inclinar para as coisas do Espírito. Mas isso não significa que Deus abandonou quem está do outro lado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus também não tem prazer na tristeza, na depressão do ímpio. Não tem prazer em vê-lo abatido, desempregado. Não tem prazer nisso. O cristão precisa ser mais simples, de botar mais os pés no chão. Tem crente que parece estar flutuando no mundo espiritual, só que não está. Só que não. A realidade é que se tem medo. Parece que se eu ouvir uma vez o Freddie Mercury cantando, eu estou fora da presença de Deus. Estou servindo ao diabo. É essa a concepção. O coração da gente foi transformado. Nós gostamos de louvor, mas eu não posso falar para você, eu não gosto de todos os hinos da igreja. Eu não gosto de todos os louvores. Eu tenho minha maneira de gostar, você tem a sua, cada um tem a sua forma de gostar. Mas esse hino é muito bonito, mas para mim pode não significar nada. Simplesmente ser um hino de Deus, boas letras, mas para mim não toca. Cada batimento de coração tem a sua frequência, meu amigo. Você precisa respeitar isso. Cada pessoa nasceu num contexto social. Cada pessoa viveu coisas diferentes. Teve gostos diferentes, manias, viu coisas diferentes, sentiu cheiros diferentes e outros iguais, né? Então, cada pessoa tem uma sintonia, vive numa sociedade, inserido numa sociedade com pessoas que lhe cercam com pensamentos adversos. E a Bíblia
A gente não precisa de nenhuma palavra persuasiva, a gente não precisa de conhecimento científico para trazer as pessoas até Jesus. A gente só precisa falar do amor de Jesus. A gente só precisa viver o amor de Jesus. A gente só precisa ser Jesus na vida delas. Pelo menos o perfume dele. Já que não conseguimos ser ele, podemos ser pelo menos o perfume de Cristo na vida dela. Por que esse jovem age dessa forma? Por que ele quer casar virgem? Por que ele não aceita casar com uma pessoa do mundo? Ele quer uma pessoa da igreja. Porque ele é cristão. Quando você faz isso, você dá toda a honra a Jesus Cristo. E tudo que Jesus Cristo faz é para glorificar a Deus. As coisas seguem o rumo que se deve seguir. Nós temos uma forma de compreender a vida muito bonita. Os nossos olhos estão abertos para a situação. Nós entendemos bem o que é injustiça. O verdadeiro cristão, ele conhece o que é injustiça, ele sabe como reagir à injustiça, ele sabe como atuar, ele sabe, mesmo que muitas vezes aquilo que você acredita está te beneficiando, aquilo que você desacredita está te beneficiando, mas nem por isso você vai dizer que aquilo está certo. Eu sou um empresário. A reforma da Previdência vai ser bom para a minha empresa, mas não vai ser bom para o meu povo. Que se dane o meu povo? Ou que se dane a minha empresa? A minha empresa está vivendo hoje dessa forma, mas com a reforma da Previdência poderia ser melhor. Mas e o custo disso? E o custo disso? Vale a pena eu defender certas coisas pelo meu próprio interesse? É assim que os hipócritas desse Brasil ou desse mundo estão vivendo. É dessa forma. Outro dia o cara postou na internet um vídeo. Era bom que a gasolina tivesse R$10, que não ia ver nem essas motocas aqui do meu lado. Como se a estrada fosse só dele. Um imbecil. Um inútil. Cara com um carro bonito, a estrada é só dele. Era bom que a gasolina tivesse R$10. Hoje você pode ter R$10 para pagar a gasolina. E quando você não tiver, meu filho? E se acontece uma fatalidade, você fica doente, tem que gastar o seu dinheiro todo com os médicos? E a ambulância também tem gasolina, filho. Será que vai dar tempo de você chegar no hospital? Então nós não entendemos uma coisa. Por que o Brasil foi escolhido para ter a revelação do Evangelho? E aqui também se surgiu muitos falsos profetas a ponto de que até hoje eles continuam aí. Nós estamos na era da informação e esses caras continuam enganando as pessoas. Não são presos, ninguém mexe com eles, eles se engrandeceram em poder, mas sua doutrina é muito fraca. Ainda bem que são tolos, inúteis, não conseguem pregar a verdade. Pior é se fossem capacitados nas escrituras e enganar até mesmo pessoas que têm uma seriedade no Evangelho. Eles não conseguem. Graças a Deus, Deus não permitiu, porque Deus reserva a sua sabedoria para os retos. Graças a Deus, Deus não permitiu que eles tivessem conhecimento bom da Escritura. Mas tem alguns que têm, hein? Tem alguns que têm conhecimento. Eu falo assim na sua totalidade, mas tem alguns que realmente têm conhecimento. Amaram ao dinheiro. Se apaixonaram pelo dinheiro. E quando eu falo amar o dinheiro, às vezes o cara ele acha que não ama o dinheiro. Ele não consegue enxergar, ele está tão cego que ele não consegue enxergar que ele só apoia as pessoas, os conchavos dele é só por interesse pessoal dele mesmo. Pessoal, se é pessoal, lógico que é dele mesmo. Só por interesse pessoal. Ele não consegue mais enxergar isso. As desculpas tomaram conta, de forma que a pessoa anda cega, não consegue mais perceber. Coitado. O coração se tornou obscuro, ele não consegue mais enxergar. Obstinados, achando que são sábios,
tornaram-se loucos, tolos. Tem muita gente assim. Achando que são sábios, tornaram-se loucos. Não conseguem compreender as passadas que dão. Em algum momento, Deus saiu da vida deles e eles nem perceberam. Quando você perde a capacidade de compreender que Deus não está na sua vida mais, você está totalmente perdido. E isso acontece quando você começa a achar que não precisa se arrepender dos seus erros. Foi assim mesmo que aconteceu com Israel. Rugerá o leão sem ter pego nenhuma presa? Foi assim mesmo que Deus usou o profeta, se não me engano, o profeta Amós. Então,